Shalom a todos, estamos em Parashat Noach. Nossa Parashat começa com o pasuk Ele toledot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Então está escrito palavras de elogios para Noach, que era tzadik, perfeito. Verdade, a pergunta que todo mundo tem aqui: por que para Noach tem todas essas palavras bonitas, tzadik tamim? A parasha passada, Venoach matzachen bene Hashem. Noach achou graça nos olhos de Hashem. Incrível. Mais adiante, que Otcha raiti tzadik lefanai bador hazeh. Você é o tzadik nessa geração. Então a gente precisa entender o que quer dizer. Essas palavras que a gente não achou sobre Moshe Rabbeinu, a gente não achou isso. Sobre Avraham, Yitzhak e Yaakov, não receberam esses títulos. Então, o Rashi, sobre a palavra Bedorotav, nas gerações dele, Rashi traz duas explicações totalmente diferentes. Primeira explicação, fala Rashi, Yesh dorshim oto leshvach. Tem rabinos que explicam o Noach para o elogio. O que quer dizer Bedorotav nas gerações dele? Porque se ele estava numa geração de tzadikim, ele era tzadik ainda mais. Essa é a primeira explicação. A segunda explicação fala, dorshim oto lignai, para o negativo. Se ele estava na geração de Avraham Avinu, não ia ser considerado nada, klum. O que quer dizer isso? Klum. Por que klum? Está escrito no pasuk, ish tzadik tamim, a gente fala que klum, nada. Como? E também como pode ter duas explicações totalmente diferentes, contrário, mesmo Rashi. Também a gente precisa saber por que Noach não foi escolhido para ser um dos Avot HaKadoshim. Se ele aprendeu a Torá de Metushelach, um grande tzadik, por que ele não foi escolhido? Então, para entender isso, o Midrash fala que Noach, quando ele foi lá no Shamayim, ele fala para Moshe Rabbeinu, ele fala, eu sou tzadik. Moshe Rabbeinu fala para ele, você é tzadik, você se salvou, mas você não salvou todo mundo. Eu também salvei os outros. Isso é a diferença. Então a gente está vendo a diferença entre Noach, Moshe Rabbeinu, e também de Avraham Avinu. Que Noach, ele conseguiu salvar ele e a família dele. Ele não conseguiu influenciar nenhuma pessoa dessa geração para fazer teshuvah. Mas Avraham Avinu, ele conseguiu, ele convertia as pessoas. Pessoas que chegavam na casa dele como convidados, queriam agradecer a ele, ele falava não, agradece para Hashem. Então ele aproximava as pessoas. Então Avraham Avinu era totalmente diferente de nós. Então, por isso, esse Rashi, a explicação dele é assim. Verdade, a gente está falando que Noach precisava influenciar mais. Que um tzadik de verdade precisa influenciar. Mas, então, o que quer dizer essas duas explicações? A primeira explicação fala, se ele estava na época de tzadikim, ele ficava tzadik mais. O que quer dizer? Que os tzadikim vão influenciar ele. Por isso, ia ser tzadik mais. Então quer dizer que os tzadikim precisam influenciar. Então fala de uma maneira de elogio para Noach, mas tem aqui uma mensagem, que
que um tzadik precisa influenciar. E o outro lado, que é a mesma coisa. Se estava na época de Avraham Avinu, a vida dele inteira é para influenciar mais pessoas. Então não ia ser considerado nada. Por quê? Porque Avraham Avinu, para ele, não existe ficar tzadik para ele. Não existe. O ponto de Avraham Avinu é de espalhar o nome de Hashem no mundo. Ele está aqui no mundo para os outros, não para ele. Esse é o ponto de Avraham Avinu. Sim? Por isso Avraham Avinu é chamado de Avramon, o pai de todos. Pai, como você fala aqui, quer dizer um pai, ele que pensa mais sobre a família dele, mais sobre os outros, que sobre ele mesmo. Isso é Avraham. Mas aqui tem uma pergunta. Noah, ele era justo, ele era tzadik. Então, mas por que ele não conseguiu influenciar os outros? O Midrash conta que quando ele construiu a Tevá, pessoas estavam perguntando a ele, o que você está fazendo? Aí ele respondia, daqui a pouco, Hashem vai trazer uma bula, dilúvio. E as pessoas estão rindo dele. Eles não estão levando ele a sério. Por que Noah não conseguiu influenciar a geração dele? E Avraham Avinu, o contrário. Ele conseguia influenciar muita gente. Por quê? De onde está vendo isso? Qual é a diferença? A gente precisa entender qual a diferença na personalidade de Avraham e Noah. Então, para entender isso, vamos voltar para o Chumash Bereshit. Chumash Bereshit, para a Parashat de Bereshit, a gente está no Chumash, na Parashat Bereshit está escrito que quando Adam Arishon fez o pecado de Etz Hadat, Hashem falou para ele, por que você comeu? Aí o Adam Arishon falou, Aisha asher natata imadi, a mulher que você colocou comigo, hi natna li min ha'etz va'ochel. Ela que deu para mim dessa árvore, eu comi. Rashi fala que aqui tem o problema com Adam Arishon, que ele negou a bondade que Hashem fez com ele para dar para ele uma mulher. Ele negou. Quer dizer, ele não sabia agradecer sobre isso. Não sabia qual é a bondade de ter uma mulher. E o Sforno, outro comentarista, ele fala aqui, o problema não é a mulher. O problema é que não sabia assumir o erro que ele fez. Será que tem uma conexão entre as duas coisas? Alguém que não sabe reconhecer e valorizar o casamento é alguém que não consegue assumir os erros dele. E também a gente vai entender, Adam Arishon deu 70 anos para David HaMelech. Aparentemente era uma coisa para consertar. Então, de acordo com os fornos, dá para entender. Porque David HaMelech, no momento que o profeta está chegando, está falando para ele sobre o pecado de Batsheva, ele fala imediatamente, Chatati. Ele assumiu a responsabilidade, ele falou, eu pequei. Então, Adam Arishon não conseguiu fazer isso como David HaMelech, e ele deu 70 anos para David HaMelech para consertar isso. Então, qual é a raiz? Por que Adam Arishon não conseguiu fazer isso? E por que ele negou o presente que Hashem deu para ele, que é a mulher? Então, para entender isso, a gente sabe que o homem, o ser humano, a maioria das pessoas, eles têm uma tendência de entender dentro deles
que eles têm os valores deles, que foram criados. Eles são assim. Quem quer, recebe, vão me receber como eu sou. Quem não quer, não quer. Quer dizer que as pessoas, porque o ser humano gosta do conforto, não quer muito avançar e mudar, ele está chegando a um ponto que ele fala, eu sou assim. Eu tenho minha religião, meu judaísmo, assim que eu sou. Assim minhas características, é assim que eu sou. E não está entendendo que a vida é para sempre avançar. E tem outros que sempre querem aprender, avançar. Isso é a diferença. O primeiro, que se acha, já chegou no máximo, como se fosse perfeito, então vai ter dificuldade de assumir um erro que fez. Porque ele não entende que ele precisa ainda consertar coisas. Então vai ter muita dificuldade. E também essa pessoa vai ter dificuldade de viver com as pessoas que são diferentes dele. Porque ele não entende por que pessoas estão entendendo diferente de mim. E por que uma pessoa, um homem, que tão diferente de uma mulher, precisam viver juntos. Para quê? Para brigar? Para que precisa disso? E entende que não precisa. E muitos hoje em dia falam, não precisa. Mas o ponto que Hashem colocou a gente no mundo, na verdade, é para consertar. E também sempre procurar aprender, evoluir, dar um passo por passo e avançar. Isso que a gente precisa fazer. Se a gente está nessa cabeça, então a gente consegue assumir um erro. Porque é normal. A gente é um ser humano, a gente erra. E isso é para avançar. Não tem problema. O outro que se acha perfeito, quando vai errar, ou não vai assumir, ou se é muito claro que ele errou, vai ter uma frustração muito grande para aceitar o erro que ele fez. E vai desistir. Então, isso a gente entende, a conexão que Adam Arishon, que ele veio de um lugar tão elevado, que é Hashem que criou ele. Então ele se viu como uma pessoa já mais ou menos perfeita. Era difícil, ele falou, como? Mulher para quê? Vai me ajudar? Para mim, ajudar para quê? Sou perfeito. E também, assumir um erro? Como? Eu querer? Não pode ser. Mas David HaMelech, é o contrário. David HaMelech chega de um lugar muito baixo no início. Os sábios falam que todo mundo achava ele que ele é mamzer. E até quando Shmuel estava procurando os filhos de Ishai para colocar rei sobre o Am Israel, Ishai não trouxe David HaMelech. E David avançando. Mesmo que ele foi nomeado como rei, estava muito difícil a vida. Shaul perseguia ele. Tudo difícil, mas ele subia sempre. E tem um Midrash, uma Masechet Brachot, que fala assim. David HaMelech, quando ele acordava de manhã, ele recebia pessoas que tinham perguntas sobre a Halakha. Mas cada coisa ele perguntava o rabino dele. Eu fiz certo ou não fiz certo? Fiz certo sim ou não? Mesmo que ele era rei, era tzadik tão grande. Sempre entendia que ele pode errar e sempre precisa consertar. Isso é David HaMelech. E no momento que chega o profeta que fala para ele que ele pecou, não tem problema. Hatat, eu errei. Vou consertar. Não tem medo disso. Que a gente veio para esse mundo para consertar. Isso é a diferença entre Adam e entre David HaMelech. De acordo disso, a gente pode explicar também a diferença entre Noach e Avraham. O Midrash conta que Noach
E nasceu um Mahul. Nasceu que não precisava Brit Milá. Essa coisa de Tzadik Tamim quer dizer que não precisava mais. Perfeito. Nossos sábios falam que até Noah as pessoas tinham os dedos fechados. Quando chegou Noah, tinha agora dedos que dava para ver os dedos. Então o Noah, o símbolo do ser humano perfeito. E também do espiritual. Ele chegou a um nível e não aprendeu dos Reshaim. Não aprendeu. Então chegou a um nível de Tzadik. Mas o fato que Hashem dá esse título de Tzadik também, de um lado é um grande título, mas no judaísmo não é tão elogio. Por quê? Normalmente, alguém que recebe um título, que ele é professor, master, um grande título, não quer dizer que ele não precisa mais aprender. Mas no judaísmo não existe títulos, porque a pessoa aprendeu, tem mais a aprender. Avançou, tem mais para avançar. Sempre. Então o fato de título quer dizer que Noah se viu como uma pessoa que não conseguia avançar. E uma pessoa que não consegue avançar quer dizer que está vendo já perfeito e tem distância dos outros. Os outros estão vendo ele como superior. Ele já é perfeito, a gente é tão longe dele. Então ele não consegue influenciar os outros. Os outros, quando falam com ele, estão falando já nos olhos, vendo como uma pessoa que se acha superior, que se acha já perfeito. Então, eles não conseguem receber dele. Então, mas Avraham Avinu era ao contrário. Avraham começou desde pequeno. Começar a achar onde está Hashem. Não como o Noah que aprendeu a Torá de Metushelach, já sabia a Torá. Ele que aprendeu, ele que descobriu, ele que avançou passo por passo. E aí, quando descobriu Hashem, tinha muitas guerras contra Nimrod, contra todo mundo, com muita dificuldade. Então, está indo lá ensinar a Torá para os outros, ensinar que Hashem existe. E desafio por desafio, está subindo, está avançando. E Hashem está dando essa Brit Milá somente quando tem 99 anos. Quer dizer, essa grande diferença. Ele sempre procura a avançar mais. E não acaba ser perfeito. Sempre crescer. É Avraham Avinu. Ele é a primeira pessoa que ele ganhou mais uma letra. Porque ele cresceu na vida. E o crescimento não é ser o melhor. Ser a pessoa que consegue ficar crescendo sempre. Por isso, Avraham Avinu conseguiu influenciar os outros. Porque quando ele falava com os outros, falava, eu também estou avançando. Vamos avançar juntos. Então não estava distante dos outros. Então os outros estavam conseguindo avançar com ele. Por isso, para achar que vem, a gente vai ver que sobre o Pasuk Veta Nefesh Asher Asu Becharan. A alma que fizeram lá em Haran. Fala Rashi que estavam convertendo muita gente. Avraham está convertendo os homens. E Sarah está convertendo as mulheres. Então por que está escrito Nefesh? Está escrevendo Nefashot no plural. A resposta é a seguinte: tudo depende do Nefesh. Que Nefesh tem na pessoa? O que ele está transmitindo? Eu sou uma pessoa perfeita, eu vou ajudar um pouco vocês. Se vocês querem, então ninguém vai aceitar dele. Eu sou uma pessoa que eu estou avançando, eu estou descobrindo todo dia. Vamos descobrir juntos. Então, é isso a grande diferença entre Avraham e entre Noah.
E a pessoa sempre precisa entender que isso, por isso ele chegou no mundo. Para sempre querer avançar mais. Vou terminar com uma história sobre o Rav Mordechai Eliyahu. Que os alunos viram que uma vez por semana ele está sumindo, desaparecendo. Um dos alunos queria saber onde está o Rabino. Então ele foi atrás dele. Ele viu que fazia tahará para os mortos. Depois que terminou, perguntou ao aluno: mas Rabino, tem muita gente que pode fazer isso. Por que você que está fazendo isso? E o Rabino falou: durante a semana, eu estou dando moral para vocês avançar. Eu preciso também de moral para mim, para avançar. Estou vendo os mortos, recebendo um mussar como importante de não perder tempo e de avançar. Então, Bezrat Hashem, que Hashem nos ajuda, que sempre a gente vai ser no caminho do crescimento, sempre quer crescer, sempre quer aprender. Bezrat Hashem, com isso, a gente vai conseguir também influenciar também nos outros. Shabbat Shalom.